Bem-vindos às receitas da Cobb. Vamos fazer agora um assado. Um assado é uma coisa muito fácil de fazer no Cobb. Qualquer pessoa, mesmo que não seja grande cozinheiro, consegue fazer um bom assado no Cobb. Ele é um excelente ajudante. Para isso só precisa de um bom troço de carne, alguns condimentos, um pouco de vinho e deixá-lo trabalhar. Nós para isso vamos utilizar agora este acessório, o tal Roast Rack. O Roast Rack é o acessório que trabalha aqui por cima da grelha original do Cobb e que nos permite ter o calor por baixo e por cima do alimento e uma zona de contacto extremamente simples, portanto básica. Nós não vamos precisar de virar tantas vezes o que estiver a ser cozinhado aqui. Para darmos início aqui à nossa carne, para temperar, podemos simplesmente fazer aqui uns pequenos cortes para podermos introduzir um pouco de alguns condimentos, sempre um pouco de sal, eu sou fã das ervas e o alecrim aqui também funciona bastante bem. Não há problema de usarem mais do que precisam, é um pouco indiferente. Podem também usar uma folha de louro ou loureiro, consoante os sítios onde estejam. Podem parti-lo, colocá-lo assim, dá bom sabor. Podemos pôr um pouco também de pimenta. E temos aqui, já vamos colocar um pouco de azeite e vamos deixá-lo a cozinhar. Para acompanhar a nossa carne, que entretanto podemos já antecipar um pouco e colocá-la já no nosso grelhador. Um pouco de azeite por cima. Nunca se esqueçam que o Cobb pode ser um forno a vapor e portanto faz sentido colocar sempre algum líquido. A gordura que cai, até depois no final, para depois ser fácil de limpar, toda a gordura que vai cair para aquela fossa lateral, se tiver um pouco de líquido é mais fácil para nós depois podermos fazer a limpeza. Portanto, vai criar umidade, vai nos dar um condimento diferente. Pode não ser só água, pode ser água, cerveja, vinho branco, o que quiserem, nessa fossa lateral, de forma a criarem este elemento. Eu não vou colocar já isso, porque vamos preparar aqui os nossos acompanhamentos. Nós, para além da zona que temos aqui em cima do grelhador, podemos também trabalhar nessa fossa lateral para preparar os nossos acompanhamentos. Para isso precisamos de uma prata. E o que é que nós vamos fazer como acompanhamentos? Vamos fazer umas batatas assadas. Arranjam em vários sítios estas batatas pequeninas, batatas de assar. As batatas simplesmente lavadas estão prontas para poderem ser utilizadas. Isto está um pouco de vento, precisamos ter aqui algum cuidado. Podemos cortar as batatas em quartos ou em metades. Se a batata não for cortada, vai demorar bastante mais tempo a cozinhar. Portanto, faz algum sentido tratarmos das batatas assim, para aumentarmos aqui a nossa velocidade. Esta vou só pô-la assim, que é para depois poderem ver a diferença. Portanto, fazer um pequeno rolo, colocar as peças em fila. Temos já aqui as nossas batatas. Podemos colocar também um pouco de tomate. E aqui podem colocar o que quiserem. Vamos também colocar aqui, por exemplo, um pouco de cebola. Mas aqui podem colocar berinjela,
cenoura ralada fica muito bem. Tudo o que sejam ingredientes, legumes, algum verde também aqui também é bom. O que é que precisamos aqui um pouco mais? Precisamos de um pouco de sal. Reparem que nós não vamos abrir isto até ao final, portanto, nós temos que trabalhar nesta prata de forma total. E podemos usar aqui um pouco de tomilho. O tomilho também é uma erva bastante simpática, de sabor. Temos aqui tomilho de limão, que lhe vai dar também um sabor agradável. Vamos já temperar com azeite. E vamos fechar. Para fechar, simplesmente fazer o tal rolo. Tenham atenção que o rolo não pode ser muito grande, o rolo tem que ser estreito, tem que nos caber e tem que ser maleável. Temos que conseguir trabalhar de uma forma relativamente oval, porque o vamos colocar por baixo no copo. E então, vamos então colocá-lo aqui por baixo, com a ajuda da nossa peça, com a nossa ferramenta. Vamos então colocá-lo aqui à volta. A temperatura que temos aqui de baixo é bastante superior àquela que temos aqui em cima. O que vamos conseguir fazer é que estes legumes, em 45 minutos a 1 hora, dependendo do tamanho, vão ficar totalmente cozinhados. Vão também absorver um pouco desta umidade, deste ambiente que está aqui de baixo, e vão, dependendo também do tempo, convém coordenar ou pôr um bocadinho antes e pôr a carne depois, ou o peixe, ou então ajustar de forma a que o prato possa ser feito todo de uma vez, ou que possa sair todo de uma vez. Vamos só então colocar aqui um pouco de vinho. Como podem ver, a chapa está bastante quente, começa a fazer efervescência. Mais um pouco de azeite e tapar. Dado que estamos a trabalhar com o roast rack, este não vamos precisar de o abrir muitas vezes, eventualmente abri-lo uma vez a meio para virá-lo, mas não vai ser preciso fazer esta operação de forma regular e, portanto, a partir de agora é simplesmente desfrutar um pouco, esperar e o cozinhado sairá dentro de momentos. Vamos ver como é que ficou a nossa carne. Como viram, nós não precisamos de abrir tantas vezes o cobre, porque como temos o roast rack não precisamos. E o efeito final é muito bonito. A carne está bastante bem cozinhada, como podem ver a toda a volta, bastante rosadinha. Isto é novilho que temos aqui. O novilho podemos assá-lo mais ou menos consoante os gostos, pode ser mais mal passado. Se for porco, convém que seja mais bem passado. O porco funciona muito bem aqui também no cobre, principalmente com o líquido por baixo, faz com que a carne exterior fique muito rosada, dá-lhe um efeito muito interessante em termos de, quando se fatia, dá-lhe um efeito muito simpático. E portanto vamos empratar agora aqui um pouco de carne com a nossa salada, com os nossos vegetais que foram assados também na base do cobre. Portanto temos aqui o nosso troço, vamos tirar então aqui por baixo vamos tirar aqui os nossos vegetais. Isto pode voltar ao sítio. E então vamos ver o efeito que tivemos aqui com os nossos vegetais. Portanto, como podem ver, as batatas estão perfeitamente cozinhadas. Muito suaves. Temos também o tomate que tomou esta textura também de ficar assim meio melado,
mas que lhe dá um sabor simpático. E como podem ver, a cebola praticamente desaparece, faz um acompanhamento muito agradável, sem se sentir assim ou visualmente, mas depois em termos de sabor vai ser uma solução simpática. Podemos fazer assim, para dar um aspecto mais... E vamos laminar aqui um pouco esta carne. A carne, como estão a ver, a carne está bem cozinhada. Deixamos levá-la um pouco mais acima do ponto, mas pode ser menos, a carne pode ficar um bocadinho mais rosada por dentro. O cheiro é muito agradável, o alecrim deu-lhe aqui deu-lhe um efeito muito bom. E portanto aqui temos a nossa carne assada no cobre, com vegetais assados também na fossa lateral. Espero que gostem.